Muito bem. Olá pessoal, tudo bem mais uma vez? Professor Guilherme aqui. Então, dando continuidade para a questão número 4 da nossa lista número 2. Agora a gente vem trazendo uma questão que envolve uma sequência numérica. Então, diz o seguinte: Pedro constrói uma sequência de pilhas com cubinhos de tamanhos iguais. Ele começa com um único cubinho. As pilhas são construídas sempre de forma triangular a partir da anterior, aumentando-se 2 cubinhos a cada camada e colocando-se um cubinho no topo. Na figura estão representadas as 3 primeiras pilhas da sequência. Observe que na primeira camada da terceira pilha há 5 cubinhos. Letra A. Quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Bom, voltando aqui ao nosso raciocínio, o que acontece? Nossa preocupação ela está somente na primeira camada. Então, eu não trouxe a imagem, mas eu trouxe uma representação do que acontece nas 3 primeiras pilhas ao olhar para a primeira camada, ok? Então, a primeira camada, nós temos um cubinho aqui na primeira situação. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Um cubinho aqui na primeira. Nós temos 3 cubinhos na segunda e nós temos 5 cubinhos na terceira. Na terceira pilha, primeira camada, ok? A pergunta inicial que ele nos faz é: quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Então, o que a gente deve observar nesse tipo de exercício é o padrão, como a gente já vem falando. Então, o padrão que acontece aqui é um padrão de aumento de 2 cubinhos a cada camada. Isso já havia, na verdade, sido dito no enunciado, né? Aumenta-se 2 cubinhos em cada camada e coloca-se um cubinho no topo. Então, o padrão é 2, tá? O padrão é 2. Então, sendo assim, nós vamos olhar para a primeira camada da quinta pilha. Então, na próxima pilha, na quarta pilha, vamos colocar aqui, só para deixar organizado, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, a quarta nós vamos representar somente com números. Se aqui tinham 5, aqui haverá 7, correto? Na próxima, na quinta pilha, e portanto a última que nós queremos na letra A, haverá 9. Perfeito? Então, padrão é 2, aumenta de 2 em 2, então na quinta pilha só pode ser 9. Ok? Então, escreva isso para o corredor. O padrão é 2, então na quinta pilha haverá 9. Certo? Deixe bem explícito o seu raciocínio de maneira até sucinta, mas clara. O padrão é de 2 em 2, então na quinta pilha haverá 9. Perfeito? Pergunta. Na letra B, quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da 66ª pilha? Ok? Primeiro caminho. Já sabemos que na quinta é 9, na sexta é 11, na sétima é 13 e assim vai. E você contar até a 66ª. Ok? Pode ser assim, sem problema nenhum. Todavia vai levar um tempão, não é? Então, um caminho que a gente tem aqui é observar da seguinte maneira, perceba. Se eu considerar ainda aqui no exercício número 1, quando eu saio de uma pilha para outra, é como se eu estivesse saltando 2 unidades, percebe? Então, daqui para cá, eu estou saltando 2 unidades. Então, se eu quero chegar na 66ª pilha, quantas pilhas eu estou saltando, saindo lá da primeira e chegando nessa posição? Né? Essa é a minha pergunta para vocês. Vou anotar aqui, ó. Até a 66ª pilha. Quantos saltos, ou seja, quantas vezes eu avanço o padrão? Quantos avanços? Né? Para a gente entender esse raciocínio, pense assim: para chegar na terceira pilha, quantos avanços eu tive? 2. Para chegar na segunda pilha, 1. Então, ó, perceba: para chegar na terceira, é 2. Para chegar na segunda, é 1. Para chegar na quarta, pegando aqui a primeira situação, para chegar aqui, quantos avanços eu tenho que fazer a partir da primeira? 3, não é? Então, perceba que é sempre 1 a menos. Então, para chegar na posição 66, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar
65 vezes saltos de 2. Tranquilo? 65 vezes 2, ou seja, 130 cubinhos. Ah, então lá na minha posição 66 vai ter 130 cubinhos? Calma, são 130 cubinhos que foram enfileirados na primeira camada até chegar na posição lá. Mas qual é o total? O total é somado àquele primeiro, lá do primeiro termo, de onde você saiu, né, do primeiro cubinho. Então, o total vai ser igual a 131. Consegue perceber isso? Ó, o total na segunda camada é 3, porque eu avancei 2 mais 1. O total na terceira pilha, perdão, na primeira camada é 5. Por quê? Porque eu saí do 1 mais 2 mais 2. Legal? Duas vezes o padrão mais o 1. Então aqui é 65 vezes o padrão mais o 1 do primeiro. É o mesmo raciocínio. Essa é uma maneira de fazer sem entrarmos em algumas questões importantes desse tipo de conteúdo que eu vou comentar com vocês agora. Deu para entender? Olha só, esse conteúdo aqui, quando a gente entra ali no ensino médio, a gente começa a discutir com vocês e chamar isso aqui de progressões aritméticas. Progressões aritméticas. O que acontece nas progressões aritméticas? São essas sequências numéricas que têm um padrão de repetição. Esse padrão a gente chama de razão e vai dar o nome de R aqui. R, tá bom? Razão. Então, qual que é a razão da nossa progressão? É 2, tá? Essas progressões também vocês vão ver por aí com nomes de PAs. Beleza? Então, qual que é a razão? É 2, ok? A gente geralmente chama com uma letra minúscula assim, ó, Rzinho igual a 2. Tranquilo? Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Eu vou apagar isso que a gente resolveu e vou montar para vocês um padrãozinho que a partir de agora vocês podem usar em todos os exercícios que envolvem isso. Toda vez que vocês descobrirem que tem um padrão de número aumentando de um para o outro, isso provavelmente é uma PA, aumentando no sentido de somando, né? Mais 2, mais 3, mais 4, assim por diante. Nesse nosso exemplo é 2. Então, o que acontece nas PAs? Vamos anotar aqui um pequeno resumo para vocês. Ó. Esses termos aqui, ou essa quantidade de cubinhos na sequência numérica, na PA, nós chamamos de termos. Então, aqui, ó, nós chamamos assim, ó, o termo 1, ou também usando a nomenclatura, o nomezinho A1. A1 significa termo 1. Tá? E o nosso termo 1 aqui é, quantos cubinhos tem na primeira? 1 na base. 1. Qual que é o termo 2? Qual que é o termo 2? A2. Então, quantos tem na base? 3. E assim por diante. Entenderam o raciocínio? Então, quando eu tiver o A3, eu vou ter quantos aqui, ó? Na terceira pilha, é 5 na base, certo? E aí que você percebe que de um para o outro, o avanço é 2. Ou seja, a razão. Legal? Então, cada termo eu já sei como é que eu chamo. Eu chamo de A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Nesse exercício aqui, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é descobrir o A qual? O A66, o termo da posição 66. Então, o que a gente tem aqui para descobrir ele? Como é que a gente pensou na hora de descobrir ele? Eu peguei o 1 lá da primeira pilha que eu saí, e aí eu descobri que eu tenho que dar 65 pulinhos de 2 cubinhos cada um, certo? Que vai aumentando 2 cubinhos em cada salto. Legal? E eu cheguei à conclusão que o termo A66 é igual a 131. Ou seja, vão ter 131 cubinhos na primeira camada da posição 66. Legal? O exercício está resolvido, mas onde eu quero chegar com isso? É como descobrir qualquer termo de uma progressão aritmética a partir de agora. A gente consegue generalizar esse processo. Então eu vou tentar simplificar para vocês, mas funciona assim, ó. O termo geral. O que significa termo geral? Como eu disse, quando eu quero descobrir qualquer um genérico, um geral, tá? Então, eu uso uma formulazinha. Então, como é que funciona? AN. O que é o AN? O N é a posição que você quer descobrir. Assim como aqui é 66, como aqui eu tenho A1, A2, A3. Então, o N é a posição, ok?
Se eu sair o primeiro termo, então eu vou sair do primeiro termo, A1, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar tantos saltos até chegar na posição que eu quero, menos de onde eu parti, menos lá da primeira, por exemplo, se eu sair da primeira. Então eu vou dar 66 passos? Não, eu vou dar 65, né? Então eu vou dar n posições menos uma, ok? E o que a gente fez antes? Quando a gente achou o 65, a gente não multiplicou por 2, que é a razão? Aqui também, ó, é vezes a razão. Essa formulazinha aqui, ó, é o que nós chamamos de termo geral da progressão aritmética. Ficou difícil de entender? Deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Vou colocar aqui do lado um exemplo. Exatamente igual o que a gente está fazendo aqui das PAs. Anota aí do lado, n é a posição, A1 é o primeiro, n é a posição, já falei, e o R é a razão. Então, por exemplo, ó, vamos supor um exercício. Eu quero encontrar o A63, ok? O que ele está dando para mim aqui, ó? O n é 63, tá bom? Ah, e o primeiro termo, eu vou usar a mesma sequência, é 1, ó. O primeiro termo é um cubinho na base. Legal? Então, ó, como é que eu uso o termo geral? AN, o que eu vou pôr? A63. N é 63, a posição. A1, 1, que é o primeiro termo. Mais N menos 1, qual a posição que eu quero chegar, menos onde eu sair. Por isso que é menos 1 aqui. 63, que é o N, menos 1. 62 vezes a razão. É de quanto em quanto? 2, tá? Então, A63 seria igual a 1 mais 124. Ou seja, 125. Se ele tivesse pedido qualquer outra posição, a gente encontraria assim, pensando nos saltos ou pensando na generalização do termo geral. Deu para entender? Deixa um feedback para mim ali. Eu explico novamente se precisar para vocês, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo exercício.